Seu nariz entope toda vez que você deita? Ou quando você deita de um lado, ele entope de um lado, deita do outro, entope do outro e você já está cansado disso? Saiba que isso tem a ver com a gravidade. Isso mesmo, gravidade. E você não precisa morar na Lua para resolver esse problema. Fica aqui comigo nesse vídeo, vou te explicar tudo e vou te orientar como resolver esse problema. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e hoje vamos falar de um tema que atinge muitas pessoas. Tira o sono dessas pessoas, tira o sossego, tira a paciência, tira tudo. Porque a pessoa deita na melhor hora do dia, na hora de descansar, reparar as energias, e aí o que acontece? O nariz tranca. Parece que vem uma bola para dentro do nariz, as duas narinas trancam. Aí a pessoa vai lá, se ajeita, deita de um lado, entope de um lado. Deita para o outro, desentope esse, entope esse. E fica nesse vai e vem a noite inteira. E muitas pessoas acabam recorrendo a medicamentos que são super perigosos para descongestionar o nariz. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês clicarem aqui, se inscreverem no canal. Nosso canal está crescendo muito graças a vocês. Temos muitos vídeos e muito conteúdo de qualidade, feitos especialmente com muito carinho para vocês poderem ter mais informação da área de otorrinolaringologia e saúde em geral. Então agora, bora pro vídeo. Nariz entupido bem na hora de dormir. Ninguém merece. Ô, coisa chata. Muitas pessoas ficam extremamente irritadas, muitas pessoas não conseguem reparar a energia, acordam várias vezes durante a noite por causa do nariz entupido. Mas por que acorda? Porque dorme de boca aberta, começa a roncar, a esposa reclama, o cara acorda com a boca seca, toma água muito durante a noite para molhar a boca, aí sai, vai para o banheiro para fazer xixi. Ou seja, o nariz entope e desencadeia um monte de problemas que às vezes a pessoa não consegue descansar para o dia seguinte. Mas para isso eu vou explicar tudo para vocês e isso tem a ver com a gravidade. Vai falar, agora esse cara foi longe demais, o doutor foi longe demais. Como assim ação da gravidade? O que a gravidade tem a ver com isso? Vou ter que morar na Lua? Vou ter que ir para o espaço? Vou ter que virar astronauta? Não, pessoal. Eu vou explicar por que a gravidade age nisso e como resolver. Então vamos lá. Vamos pegar o nosso cara rachada, que está ficando famoso. Esse rapaz aqui está ficando metido já. E aí, para vocês entenderem, eu vou ter que explicar como funciona o nariz. Então nós temos uma estrutura aqui chamada corneto nasal, que é essa salsichinha aqui, tá, pessoal? Essa salsichinha, ela é responsável por aquecer, umidificar e filtrar o ar. Então, o ar que nós respiramos, ele entra por aqui, essa região passa muito sangue dentro dessa estrutura e o nosso sangue é quente. Quando o ar passa, essa estrutura vai aquecer o ar. Para chegar aqui, o ar está quentinho, para deixar preparado para o pulmão. Além disso, o nariz ele é cheio de muco, ele vai umidificar esse ar. E também vai filtrar, porque esse muco vai reter partículas e vai filtrar todo esse ar. Tá bom, doutor, o que tem a ver com isso o meu nariz entupido? Então, primeiro, aqui passa muito sangue. Se passa muito sangue, quando estamos de pé, pela ação da gravidade que eu falei no começo do vídeo, o sangue tende a descer. O sangue descendo, essa estrutura vai esvaziar. Aí ela vai murchar, ficar fininha. E aí você para de sentir o nariz entupido, tá? Então você fica com o nariz super bem, você vai fazer tudo o que você tem que fazer. Só que seu nariz ele está no limite entre entupir e não entupir, mas você consegue respirar bem. Aí, chega a noite, você vai lá, janta, faz tudo o que você tem que fazer, escova o dente e deita. Todo o fluxo de sangue que está no corpo, ele tende a nivelar. E aí o sangue vem para essa região, essa estrutura incha e entope seu nariz. E aí você fica com o nariz entupido, começa a te dar mal-estar, você fica irritado, aí a boca seca, vai tomar água, tomando muita água você vai ter que ir para o banheiro, e dormindo de boca aberta você começa a roncar, a esposa reclama, e aí vira uma bagunça só a sua noite. Uma noite que era feita para você descansar, reparar as energias, acordar com a bola toda, descansado, zen, vamos supor assim, você vai acordar irritado, com sonolência, você vai ficar fadigado.
Aonde encostar, às vezes você vai querer dormir. Por quê? Porque você não está dormindo bem. Vai fazer você ter vários problemas. É no sono profundo que a gente vai reparar todas as energias. Nossa pressão ela costuma baixar, a frequência cardíaca baixa, memória é feita durante o sono profundo, o humor é controlado ali, toda a parte hormonal e a leptina, que é o hormônio da saciedade, é liberado durante o sono profundo. Agora, se você não dorme bem, acorda toda hora, você vai começar a alterar sua pressão, seu coração vai disparar, você vai alterar o seu humor, seu raciocínio. Então veja o problema de respirar pela boca e acordar várias vezes por causa do nariz entupido. Mas muitas pessoas falam, doutor, mas o meu é só um lado que fica entupido. Porque assim, eu deito de um lado, entope desse lado. Eu deito do outro, entope do outro lado. Por que isso acontece, doutor? Então vamos lá. Quando você está em pé, pela ação da gravidade, o sangue desce. Essa estrutura fica fininha, fica estreitinha, tá? E aí você vai respirar melhor. Quando você deita, todo o fluxo de sangue que está no corpo vai nivelar. Vai vir mais sangue para essa região, isso daqui vai inchar. Mas quando você deita, vamos colocar o cara rachado aqui. Quando você deita com a cara, com essa parte para baixo, ou vamos colocar assim, para vocês entenderem melhor. Então assim, aqui está o cara rachado, então você deitou para esse lado. Todo o fluxo de sangue que está aqui em cima, ele vai descer para a estrutura de baixo. E o corneto que está aqui pelo lado de baixo vai inchar e vai entupir o lado de baixo. E o lado de cima vai abrir. Aí você resolve deitar para o outro lado. Aí todo o fluxo de sangue que está aqui vai descer para essa estrutura, o corneto vai inchar, vai entupir esse lado, aí você fica nesse pêndulo. Então assim, deitou para esse lado, todo o fluxo de sangue desce para cá, essa narina enche e essa estrutura fica grande e entope o nariz. Deitou para cá, esse sangue que está aqui ele começa a drenar e vir para cá. Esse lado entope e aqui desentope. E você sente na hora que ao mesmo tempo que um está entupindo, o outro está desentupindo. Outro problema que pode gerar, as pessoas inconscientemente começam a colocar mais travesseiros. E aí começa a ficar com o pescoço mais alto. Por quê? Para tentar drenar esse sangue para cá. Então você vai colocar a cabeça num lugar mais alto. Você vai tentar levantar a cabeceira, colocar mais travesseiro. Pode até aliviar um pouco aqui, mas você começa a ter problema na coluna. Você começa na coluna cervical, na lombar, você começa a dormir mal e mesmo assim seu nariz vai ficar ainda meia boca. Aí, muitas vezes o desespero toma conta de você, você acaba indo para uma farmácia, comenta com alguém ou alguém te apresenta um medicamento que desentope o nariz instantaneamente, que é o famoso descongestionante nasal. Aí que mora o perigo. E aí que você vai ficar refém de um medicamento e aí que você vai começar a piorar sua obstrução nasal. Então vamos lá. A pessoa quando usa o descongestionante nasal, o que esse descongestionante nasal faz? Então você vai lá e pinga 2 gotinhas. E aí, isso é um vasoconstritor. O que ele vai fazer? Ele vai interromper a passagem de sangue dentro do nariz. Interrompendo a passagem de sangue dentro do nariz, essa estrutura vai ficar fininha, mas vai ficar muito fininha. E a pessoa vai respirar igual uma turbina de um Boeing. Ela vai ficar com uma respiração perfeita. Por quê? Porque ficou com essa estrutura mais fininha. Mas isso faz uma vasoconstrição. Aonde que ela vai fazer a vasoconstrição? Ela vai interromper a passagem de sangue pelo nariz, mas no corpo ela vai fazer com todos os vasos sanguíneos que tá assim, ficar assim. Imagina uma mangueira, tá? Se está saindo água, quando a gente coloca o dedo, a gente diminui a saída de água, né? E diminuindo a saída de água, aumenta a pressão. Por isso que vai mais longe a água quando a gente coloca o dedo na mangueira. Agora imagina esse descongestionante nasal, ele vai diminuir o tamanho da saída da mangueira, que são os nossas artérias. O que vai acontecer? Vai aumentar a pressão. Então você começa a ter pressão alta. Fora isso, ele age no coração. Ele vai acelerar o coração. Então, 2 problemas imediatos: aumentar a pressão e acelerar o coração. Mas imagine que tem um vaso sanguíneo, só que ele no corpo inteiro ele vai contrair um pouquinho. Agora imagina aqui,
A pessoa está com o vaso sanguíneo assim, aberto, está fluindo sangue aqui, está indo sangue. Só que ela tem a metade disso, uma placa de gordura. É uma pessoa que pode infartar, né? Aí você pinga esse remédio, ele fecha essa artéria um pouquinho e interrompe a passagem de sangue completamente. Se acontecer isso no coração, a pessoa vai infartar. Então, olha o perigo disso. Uma obstrução nasal pode fazer a pessoa infartar. Como? Usando um medicamento no nariz, que é um vasoconstritor. Tem vários no mercado aí. Tudo que é milagroso, vocês devem desconfiar. Tem um vídeo falando sobre isso, que é anabolizante nasal. Eu considero como anabolizante nasal, que é um vídeo sobre descongestionante nasal. Acessem e assistam, que vale a pena. Eu coloco tudo sobre o assunto. Ok, doutor, e agora? O que eu faço para arrumar este problema? O que eu faço para melhorar dessa obstrução nasal quando eu deito? Então vamos lá. Primeira coisa, quem tem essa obstrução nasal quando deita, por que isso não acontece com todo mundo? Então, todo mundo deita e não é todo mundo que entope o nariz. Quem vai entupir o nariz? Quem está com esse corneto nasal no limite. Quando ele está no limite, você em pé, ele fica no limite, o tamanho dele. Então ele deixa o ar passar, mas está ali, bem no limite. Qualquer alteraçãozinha vai entupir o nariz. Por isso que quando você deita, vem todo o fluxo de sangue para cá, incha um pouquinho mais e termina de entupir o que estava quase entupido. Então, primeira coisa, quais pessoas que estão com o nariz no limite? Primeiro, pessoas que têm rinite alérgica. Isso pode gerar obstrução nasal, por quê? Porque está muito inflamada a mucosa e ela fica mais edemaciada. O que é esse palavrão? É inchado. Edemaciado quer dizer inchado. Então ela fica inchada por inflamação, porque a pessoa tem uma rinite alérgica, ela tem sensibilidade a pó, poeira, pelo de animais, fumaça, etc. Nesse caso, como resolver? Fazendo o tratamento para rinite, usando medicamentos que vão desinflamar, antialérgico para poder melhorar das crises e evoluir. Se não melhorar, existe a imunoterapia também que pode ajudar muito. Segunda pessoa que está com o nariz no limite, são pessoas que têm um desvio de septo. O septo é o que divide uma narina da outra. Então, aqui está o cara rachada, que só tem a metade, vem o septo e vem a outra cara rachada. Se tivesse outra cara rachada, a gente encaixava aqui. Quem tem o septo, às vezes, ele pode estar assim, ó, torto. Em vez de estar assim, ele pode estar assim. Então, o septo está aqui, dividido numa narina da outra. Em vez de estar assim, ele pode estar assim. E aí, ele pode entupir mais um lado. E aí, isso pode levar a obstrução nasal, porque ele tá com a pessoa está com o nariz no limite, tá? Além do desvio de septo, pode ter pólipo no nariz. Pólipo é uma estrutura que cresce entre essa estrutura e a outra. É uma estrutura que não faz parte do nariz e ela começa a crescer. É uma carninha. Parece umas bexiguinhas, parece uma uva descascada. Então, uma estrutura rica em água que entope. E às vezes ela cresce tanto que pode sair pelo nariz, cresce tanto que pode ir em direção à garganta. E quando você deita, ela incha também e pode obstruir o nariz. Então, para esses problemas de desvio de septo, aumento do pólipo dentro do nariz e muitas vezes corneto extremamente aumentado que não melhorou com o tratamento clínico, o próximo tratamento é cirúrgico. Então, o septo que está aqui torto, não tem medicamento para melhorar. O que você vai fazer? Vamos fazer uma cirurgia e corrigir. Então, o septo que divide uma narina da outra, o que nós vamos fazer é corrigir. Além do desvio de septo, pólipo no nariz. O pólipo, a tendência dele é só crescer. Muitas vezes nós entramos com medicamento para ele diminuir a taxa de crescimento, mas ele não para de crescer. Muitas vezes pode sair pelo nariz ou pela garganta. Então, qual o tratamento? Cirúrgico. Nós tiramos esse pólipo para poder melhorar. Então, vejam que tem alguma alteração para essas pessoas que deita e o nariz entope. Muitas vezes tentamos tratamento clínico e melhora. Se não melhorar, temos que pesquisar outras causas para poder melhorar, como por exemplo um desvio de septo. Só que, vou abrir um parênteses aqui, todo mundo tem desvio de septo, só que não é todo mundo que precisa fazer cirurgia por causa do desvio. A maior parte dos problemas é corneto nasal, é pólipo, é alergia que pode levar à obstrução. Então, não existe septo 100% reto, sempre tem algum grau de desvio.
Isso tem a ver com o lado que você deita, isso tem a ver se você respirou muito pela boca, isso tem a ver com um monte de coisa que a gente pode abordar num próximo vídeo. Doutor, mas eu uso descongestionante nasal, esse vasoconstritor aí que você falou que acelera o coração, que pode levar ao infarto, o que eu faço? Eu não consigo ficar sem. Nesses pacientes, nós temos que fazer um desmame aos poucos. Inclusive, no vídeo sobre descongestionante nasal, eu ensino como fazer esse desmame. Assistam que vale muito a pena. Se você usa descongestionante nasal, assiste que vale muito a pena. Então temos que fazer um desmame. 50% desses pacientes que sempre foram dependentes do descongestionante nasal melhoram e não tem mais obstrução, e aí a pessoa enxerga que a obstrução dela era causada pelo próprio medicamento, que começou a usar ou por causa de uma gripe, por causa de uma sinusite, ou porque deitou uma vez e o nariz entupiu. E sempre tem aquela pessoa que apresenta essa medicação. Então nós fazemos tratamento. 50% melhorou? Ok, acabou. Outros 50% não melhorou? Precisamos fazer esses pacientes respirarem melhor. Uma cirurgia cabe aí e a pessoa devolve completamente a qualidade de vida dessa pessoa. Recentemente recebi um paciente de fora daqui da cidade onde eu atendo. Esse paciente falou: doutor, já rodei tudo quanto é canto, já fui e eu vi e eu deito e meu nariz entope. Inclusive tem um outro vídeo falando sobre o assunto aqui no canal. E aí ele falou: eu vi seu vídeo, gostei muito, me identifiquei, só que eu vou nos médicos, eles falam que eu não tenho indicação cirúrgica, porque eu não tenho desvio de septo, eu tenho um desvio muito leve. Só que esses pacientes, quando a gente vai examinar, ele está sentado, o sangue está drenado, você olha, está tudo bem. E aí eu falei: mas quando você deita o nariz entope? Doutor, entope completamente. Falei: mas aqui na tomografia não está muito evidente isso, e a gente faz deitado. Só que a tomografia é muito rápido, tá? Então não dá tempo de encher os cornetos e entupir o nariz. Então muitas vezes o exame pode ser falseado pela posição que o paciente está. Então nem sempre a tomografia e nem sempre a nasofibrolaringoscopia vai informar a realidade do paciente na hora que ele dorme. Porque o problema é quando ele deita, e quando ele deita o fluxo de sangue vem. Eu já cheguei a fazer naso num paciente deitado. Eu coloquei ele deitado, esperei 10, 15 minutos e fiz a naso. Olhei, nariz completamente entupido. Ele sentado era uma coisa, ele deitado era outra. Então, para esses pacientes, eles não podem ficar desse jeito. Tem que resolver, seja com medicamento, se não resolver, com cirurgia. Agora está explicado para vocês o que a gravidade tem a ver com o nariz entupido. Agora você já sabe. Se alguém perguntar: meu nariz entope ao deitar, isso acontece? Você só responde que fala que é a gravidade. A pessoa não vai entender nada, aí você pede para ela assistir esse vídeo que eu vou explicar tudo e a pessoa vai sair sabendo por que a gravidade entope o nariz. Gostaram desse vídeo, pessoal? Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, clica aqui, se inscreve no canal. Nosso canal está crescendo muito e eu espero que vocês curtam outros vídeos, assistam, tem muita informação de qualidade. Vou deixar aqui sugerido o vídeo também do descongestionante nasal. E aqui, descongestionante nasal e do desvio de septo também, tá? Explicando tudo sobre o assunto para vocês. Certo, pessoal? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o comentário aqui. Um abraço.